com a questão do tabaco. Pois é, o senhor sabe que eu estou há dias com esse assunto e me surpreendeu algumas coisas aí do Ministério da Saúde, uma declaração feita por alguns pesquisadores do Ministério da Saúde, e isso tudo leva a crer que muita gente que fala do tabaco, da produção do tabaco, não estou falando do cigarro, né? Da produção do tabaco, parece que desconhece a importância do tabaco para o Brasil, para os governos municipais, estaduais e federais, que repercute a produção do tabaco. E contigo nós vamos falar sobre a repercussão do trabalhador dentro da indústria do tabaco, que é outra repercussão também muito forte para vocês todos. Quantas pessoas envolve o setor dos senhores? Fábio, eu só quero resgatar essa tua fala extremamente relevante, muito importante isso que você acabou de mencionar. Inclusive, foi esse um dos pontos que eu levei para o ministro Luiz Marinho, onde eu ressaltei de que muitas informações chegam de forma distorcidas aos canais, né, aos canais competentes, seja no Ministério, enfim, e muitas vezes erroneamente, seja por desconhecimento ou seja realmente por algum posicionamento contra a produção do tabaco. O que eu tenho falado sempre é uma atividade legalizada, é uma cadeia produtiva extremamente organizada, e não estamos aqui dizendo ou defendendo, fazendo alusão a consumo, né, de cigarro. Estamos falando de produção de tabaco que muitas vezes a grande maioria vai para o exterior. O Brasil é um grande produtor de tabaco em termos de volume e qualidade. E então foi extremamente relevante e importante esse ponto que você colocou de realmente não chegar às informações às vezes como deveria. E com relação à sua pergunta dos números, nós estamos falando, né, eu represento também, né, a Frente Fumo e o Estifa, a federação, nós estamos falando aí de mais de 40 mil postos de trabalho dentro da indústria. Então, isso nos 3 estados do Sul, que a Frente Fumo tem os sindicatos filiados, e mais uma unidade, um sindicato de Uberlândia, que é bem mais focado na produção de cigarro. Sim. Então, 7 sindicatos aí, pertencentes à federação, para representar 40 mil produtores. Impacto é grande, gigante. Como é que foi esse bate-papo, essa audiência com o ministro? Como é que o ministro recebeu as informações do senhor Galto? Então, Fábio, nós temos aí agora em novembro, né, a Conferência das Partes, que é a COP10. O Brasil é signatário da Convenção Quadro, né, para controle do tabaco. Sim. E toda vez, ela é feita a cada 2 anos, e toda vez que chega essa conferência, o governo brasileiro leva lá o seu posicionamento, e nós, né, representantes da cadeia, seja a indústria, seja o produtor ou o trabalhador, nós não temos assento nessa conferência. Então, como é que alguém fala que a Conferência das Partes deveria ser um órgão, um fórum mundial, e o é, mas que a gente deveria estar participando também, né, para poder nos posicionar, para mostrar, para esclarecer. E o fato da vida é que não somos convidados e não somos autorizados a fazer a participação. Nem permitido a entrada é o pior ainda, nem para vocês assistirem o que está acontecendo lá dentro. É brabo, né? Exatamente isso, quer dizer, nem para saber o que estão falando. Que se diz que a Conferência das Partes não quer ouvir as partes, você pode não gostar de algum assunto, mas tem que ouvir também, né? Todas as partes colocaram os seus argumentos. E o ministro, o que disse? Então, o ministro disse o seguinte, ele pediu, esclarecemos a ele nossa preocupação, ele disse, olha, então, o trabalhador precisa realmente ser respeitado em todos os âmbitos, e nós vamos levar, né, para os canais também competentes, que vai representar o Brasil, no caso é o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mostrar essa sensibilidade, né, que ele recebeu essa comitiva e de que nós externamos a preocupação e que nós queremos participar e ser ouvidos. Então, ele foi sensível ao tema e acha justa a nossa participação. Sabe que eu estou imaginando isso, Galter? Eu acho que uma coisa que nós podíamos construir isso dentro do Brasil, entidades como a de vocês, a FUBRA, a Sinditabaco, a Assembleia Legislativa, deputados federais, senadores, de nós fazer uma mini conferência com o governo federal, envolvendo o governo federal antes da COP. Será que é possível a gente tentar criar um ambiente
para que as pessoas que representarão o Brasil nessa COP sentasse com as categorias numa sala, num grande auditório para ouvir um pouco isso? E será que é possível criar esse ambiente? Olha, a ideia é sensacional, Feber, caminha por aí mesmo. Temos tentado, de todas as formas, buscar essas articulações através das nossas lideranças políticas, né, aqui no Rio Grande do Sul, para poder levar. Temos essas audiências que a gente consegue, mas realmente, quando a gente busca essa aproximação, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, que vão estar com representantes lá nos assentos, realmente as portas são fechadas. Mas o senhor sabe que eu tenho um contato direto do Palácio do Planalto, por outro contato. Eu vou tentar, agora eu falando contigo, me abriu uma luz, vou botar assim. Eu vou tentar, de alguma forma, tentar que um contato nosso consiga sensibilizar algum ministro direto à Casa Civil, ao presidente da República, de promover dias antes uma reunião com todas as entidades importantes nessa área. Porque é difícil a gente parece estar pedindo para o governo brasileiro uma coisa que é normal, natural, que aconteça numa cadeia produtiva. O tabaco representa não só para 40 mil trabalhadores, como é a federação de vocês, mas ela representa muito, por exemplo, para a receita do governo municipal, aqui de Camaquã, como lá de Venâncio, Santa Cruz, como para o governo estadual, para o Eduardo Leite, para todo o governo, porque há um recolhimento gigante de impostos, de movimento de cargas, de caminhoneiro, de navio, e é uma cadeia gigante. Nós falamos 40 mil pessoas aí, mas a cadeia inteira chega a alguns milhões de pessoas envolvidas nisso, né? Exatamente esse é o ponto, Fábio. A gente, certamente, qualquer ação que você proporcionar nessa área é muito bem-vinda, porque, como você falou, a cadeia como um todo, ela é quase 2,5 milhões de pessoas. Quando você fala de fertilizante, você fala de transporte terrestre, marítimo, armador, clientes. Então, é uma cadeia, e detalhe, é uma cadeia legalizada. Isso é que é importante. Nós não podemos perder essa primazia. Alguém vai produzir. Se isso sair do Brasil, algum lugar do mundo vai fazer esse trabalho. Né? E a gente vai perder receita aí. Estamos falando hoje de 190 mil produtores integrados na FUBRA. Né? Estamos falando aí de 450 municípios que produzem tabaco no Brasil. Então, como é que seria as pequenas propriedades, né, sem essa atividade, que ela com toda uma diversificação? Então, acho que o Brasil perde muito quando busca não ouvir essa cadeia de forma respeitosa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa a respeito do movimento. Vocês trabalham aqui, por exemplo, em Camaquã, nós não temos a indústria do fumo, tá? A indústria do fumo está em outras localidades. Sim. Porém, a gente sabe da importância dessas indústrias aqui no Rio Grande do Sul, como tem em Santa Catarina, tem no Paraná. Como vocês têm visto a ação por parte das indústrias também? Tem tido uma movimentação também como vocês da Federação dos Trabalhadores? Então, nós temos feito sim, as indústrias têm trabalhado pesadamente, mas e ainda piora um pouco mais que as indústrias não são ouvidas pelas autoridades federais. Por quê? Porque ainda acha que é só o interesse da indústria. Na verdade, o que a gente está trabalhando, né, é uma cadeia. Então, nós temos lá, nessa reunião ontem, como se falava de trabalho, foi o representante dos trabalhadores, convidei a FUBRA, o presidente da FUBRA, para ir comigo, né, que representa os trabalhadores que são os produtores de tabaco. Sim. Mas, na verdade, a gente tem que dar essa mão. Quer dizer, eu fico muito feliz quando eu ouço, sabe, Fábio, um discurso como seu, uma ideia como a sua. Olha, gente, vamos tentar uma integração, vamos tentar sentar, vamos tentar abrir portas, porque isso é bom para todos nós, né? É a região, é o país que está crescendo. A gente não pode deixar um país como o nosso, na região sul como a nossa, que tem expertise, qualidade, cara, para poder fazer, para abastecer o mundo, deixar perder isso. Não dá. E deixa eu lhe dizer, o presidente da FUBRA foi ontem, só por curiosidade, porque amanhã eu vou ter uma entrevista com ele de manhã, nesse mesmo horário. Porque é o seguinte, o deputado federal Heitor Chu, ele me perguntou, fizemos uma reunião, eu pedi uma audiência com o ministro Marinho.
Tá. Isso faz uns 15 dias, ele me perguntou, Walter, você gostaria de convidar alguém? Eu falei, quero convidar a FUBRA. Por quê? Como eu represento os trabalhadores direto na indústria, Claro. nós temos aí o produtor, né, que é onde também começa tudo. Então, eu fiz um convite ao Benício, ao Albano Werner, que a gente tem uma relação muito legal. Sim. E agora está o Marcílio, que o substituiu. Isso, né? Então, eles foram comigo ontem, sim. Estiveram lá junto na audiência. Que bom. Não, eu abri uma matéria aqui, eu não tenho a foto de vocês ontem, até se tu puderes mandar para a nossa produção do programa, eu vou ficar muito feliz até para nós replicar essa ida de vocês. E amanhã, na entrevista com a FUBRA, eu vou tocar no assunto. Eu lhe pergunto sobre o seguinte... semana passada nós tivemos com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, em Porto Alegre. Nós fizemos a cobertura da visita dele. E aí que eu lhe pergunto, um vice-presidente da República veio para dar um pontapé inicial numa indústria de geração de etanol aqui em Passo Fundo. A indústria é ouvida, inclusive é recebida por algumas autoridades, inclusive com autoridade vindo na indústria, como aconteceu semana passada. Parece que a questão do fumo é um tipo de um... Olha, não vamos se reunir com essa turma, parece que é coisa feia. Terá que o senhor acha que o fumo ainda para essas autoridades é uma questão assim, é bom nós não se juntar muito, não chegar muito perto deles, hein? Fábio, exatamente, corroboro 100% ipsiliter com a sua colocação. Aí existe, infelizmente, o que eu digo, né? Parece que alguma coisa, não, eu tenho que me manter um certo afastamento com essa categoria, com essa cadeia. Quando, na verdade, é uma pena, né? Já que a gente está falando de uma atividade econômica que gera renda e receita, então, talvez as pessoas ou as autoridades que deveriam, até algumas que são sensíveis, mas ao se expor publicamente, nós nunca queremos que alguém venha fazer campanha, nós estamos falando de produção de tabaco, né, que é uma coisa completamente diferente de consumo. Então, eu achei muito interessante a tua analogia, porque é verdadeira. Parece que algumas autoridades dizem que não, vamos manter uma certa distância dessa turma da produção de tabaco. Olha, tem assunto para a gente conversar sobre isso, e eu fico assim, pensando, parece que todo o imposto que cai na conta do governo, federal, estadual, municipal, que proveniente do fumo do cigarro, é um dinheirinho assim, tá? E deixa aí, parece que nem conta para ninguém de onde é que veio esse dinheiro, né? Mas na hora de fazer a obra, botar a placa de quem fez a obra, aí aquele dinheiro serve, né? É uma coisa interessante. Me diga uma coisa, você que trabalha e tem convivência com o funcionário dentro da indústria, por desconhecimento eu vou lhe perguntar só por curiosidade. Tem havido pesquisa na utilização do tabaco para outros fins, para outros produtos ou subprodutos de outros tipos de indústria? Isso é um ponto bastante interessante, Fábio. Sim, tem algumas empresas, né, mas não no Brasil, a utilização do tabaco, da nicotina principalmente, que é a matéria, que é o produto principal oriundo do tabaco, em diversos outros segmentos, né, medicamentos, estão sustentando. Mas ainda muito incipiente, até porque, né, de novo, é um produto controverso, a produção em si, mas quando você olha, né, há pesquisas, sim, sendo feitas em universidades americanas para aplicação da nicotina e outros, né, alcaloides que você busca no tabaco para outras finalidades. Então é interessante, né, que quem sabe eu lhe falo assim porque nós estamos aí agora com o canabidiol, uma discussão grande no governo, né? O Brasil está começando a olhar de frente para o canabidiol, mais conhecido pessoal mais leigo, a maconha, para efeitos medicinais. E o senhor sabe que eu tive aqui fazendo um bate-papo com o médico que está receitando canabidiol. Falei com pais e mães de jovens e crianças e até adultos que estão usando o canabidiol, e aí quando tu fala nisso as pessoas parecem que dão um pulo para trás, mas as entrevistas que eu já propiciei aqui na Acústica
trata justamente sobre isso. Aquele elemento que é extraído do pé da maconha, que se transforma no canabidiol, que serve para um efeito medicinal extremamente positivo para muitos problemas que nós temos. Quer dizer, está se olhando para um pé de um produto que até hoje é olhado como ilícito, mas como a gente pode extrair de subprodutos desse pé, dessa planta, coisas positivas. Então nós temos problemas cognitivos, demência, pessoas com TDAH, pessoas com alta intensidade de ansiedade. Nós temos muitas coisas sendo tratadas com o canabidiol, que é um extrato da planta da maconha, lá do pé da maconha. Quer dizer, eu vejo que daqui a pouco, Walter, a título de sugestão, a gente buscar dentro das indústrias, inclusive que seja americana, onde é que seja, de que mais a matéria-prima nossa, o tabaco poderia ser concretizado em outros produtos, ou participante de outros produtos. Excelente essa reflexão que você traz, né? Quer dizer, quantas pessoas, entidades, seja lá, que no primeiro momento foram contras, até pelo estigma, quer dizer, que na verdade, com todo o respeito à palavra, é por ignorância, porque você pode ter aí diversos benefícios, né, medicinais, que se não houver nenhuma empecilho ou nenhuma um preconceito, quer dizer, quantas pessoas ou quantas áreas poderiam ser beneficiadas. A mesma coisa do tabaco, quer dizer, hoje existe uma distância muito grande, não queremos estar vinculados à cadeia produtiva do tabaco. Quem sabe outras linhas de produtos podem surgir, né, assim como aconteceu com o canabidiol. Né, quantas coisas a gente pode ter agora? Não pode ter, no primeiro momento, um preconceito, ou um afastamento, ou não ter portas abertas nas instituições, nos órgãos governamentais. Porque a gente tem que tratar as coisas de frente, olhar de frente. A gente sabe que o tabaco... Agora, tu sabe que o tabaco nas regiões nossas aqui, ele... Há muitos anos atrás, o Grauta, assim, eu me lembro quando mais jovem era, parece que se pregava uma unicultura, uma cultura única, o tabaco na propriedade. E quando começou esse negócio das COP... a gente percebeu, eu percebi, eu não planto tabaco aqui na região, mas amigos que plantam, eu percebi que as pessoas se deram conta de que nós não podemos produzir uma planta só, um tipo de cultura. E começou a criar uma cultura alternativa, quer dizer, tu criar coisas alternativas junto com o tabaco, tu ter flor, tu ter fruta, ter milho, não trabalhar somente com tabaco. Isso foi uma coisa extremamente positiva, pelo menos para o nosso estado aqui, foi uma coisa muito boa. E agora, olha só que legal, nós é um trabalho bastante grande que está sendo com as pesquisas aí, a própria Farsum também trata sobre esse assunto, é a questão do plano de 2 safras. Então nós já estamos vendo produtores com 2 safras na mesma área, que antigamente eles só enxergavam o tabaco uma vez por ano. E o tabaco de inverno também. Outra coisa positiva, bacana, nós temos aqui em Camaquã, nossa região, muita gente plantando tabaco no inverno. Quer dizer, já propicia uma segunda safra de um outro produto logo adiante, né? Quer dizer, a gente tem que olhar outras coisas para o nosso produtor, para a nossa lavoura, para o tabaco, alternativa, a sobra dos ingredientes energéticos na terra para outras plantas. Quer dizer, tem tanta coisa que pode ser olhado no entorno, né, do tabaco, que antigamente só se olhava para uma coisa, né? Exatamente, Fábio. Tem tanta coisa positiva quando você fala da diversificação, sabe? Aproveitar a terra onde você tem fertilizantes que tem ainda, que foram adubadas para o tabaco, que são aproveitadas para depois, para outras culturas, milho, feijão, daqui a pouco hortaliça. Então, essa diversificação que o produtor, inclusive, é muito incentivado, né, pelas indústrias, para que o produtor faça essa diversificação dentro da sua característica, da sua propriedade, já que a gente fala aí, na grande maioria onde está produzindo tabaco, são, né, que a gente chama de pequenas propriedades, quando a gente fala, por exemplo, de agronegócio. Mas é importantíssimo, sim, essa diversificação e buscar novos mercados. E o ideal seria isso, né, que todas as cadeias aí pudessem
o produtor que tem a sua produção, flores, hortaliças, possa ter a sua venda garantida. O Galter, vou te pedir um minutinho de licença, eu vou te tirar do vídeo para te mostrar uma foto que eu falei em fumo de... Hein? Não vai conseguir? O Glauter não vai ver, mas só para o pessoal, os nossos ouvintes, esta é uma planta de fumo do inverno, aí do Volney Bacal. Depois eu vou mandar para o Glauter para ele ver a imagem desse tabaco que está muito bonito. Bom, Glauter, eu fico... depois eu vou te mandar a imagem aqui, uma lavoura linda de um tabaco que nós não acreditávamos que poderia ser produzido durante o inverno. Então, eu digo o seguinte, nós estamos olhando para o tabaco hoje como uma alternativa importante de renda para nós, mas não exclusiva. Isso é uma coisa importante, tá? Que a gente está vendo. Meu amigo, eu fico feliz que vocês tenham conseguido essa entrevista com o Luiz Marinho, e amanhã eu vou reforçar com o presidente da FUBRA também sobre a importância de nós gaúchos e aqueles que estão na cadeia do tabaco trabalhem de todas as formas, com todos os seus contatos, para que se possa, pelo menos, ter uma tranquilidade do produtor rural, né? Exatamente. É importantíssimo que a gente possa, nesse momento aí, sensível, ano de COP, por exemplo, que a gente possa, juntos, de mãos dadas, a gente buscar aí que nós possamos continuar sendo um grande player mundial, um fornecedor de tabaco, seja de volume, seja de qualidade, e aonde essa cultura está instalada, né, que a gente tenha essa expertise, que seja respeitado, que seja visto com bons olhos, uma cadeia, eu sempre gosto de reforçar isso, legalmente constituída, muito bem estruturada, né, onde a gente pode mostrar que o Brasil tem condição de ser um grande fornecedor para o mundo, em uma atividade sustentável. Muito bem. Bom, então tá. Muito obrigado pelo carinho de atender a Rádio Acústica FM. O senhor está falando para uma região muito produtora de excelente qualidade de fumo aqui. Obrigado pelo carinho de nos atender. Fábio, eu que agradeço a oportunidade, aos ouvintes da Acústica, é um prazer estar aqui com vocês, me coloco à disposição sempre para estar aqui, a gente esclarecendo, levando informação, esclarecimento a todos aí.